Para mim ainda não tá. Apareceu? Ah, agora sim. Foi? Foi, Beleza. foi. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Juliana. Vou começar um pouquinho a aula de hoje, né, que vai ser sobre equação do segundo grau. Eu vou conseguir apresentar só até as 3, e aí depois os meninos assumem aí, tá bom? Pode passar. Deixa eu só fechar meu microfone aqui rapidinho. Tá. Então, equações do segundo grau, né? Pode passar. Esse é um slide que eu trabalho com meus alunos do nono ano, no colégio em que eu dou aula. Então, eu começo sempre, eu gosto muito de colocar as definições das coisas, né? Mas eu acho que na aula passada vocês já viram essa ideia de equação e equação do primeiro grau. Mas sempre é bom recordar. Então, a equação, ela é uma igualdade entre expressões algébricas, né? Nosso objetivo é encontrar o valor da incógnita, né? O número desconhecido. Então, a gente colocou alguns exemplos de equações, por exemplo, x mais 7 igual a 10. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma equação do primeiro grau. X ao quadrado mais x igual a 20, já é uma equação de segundo grau. W menos 3 ao quadrado igual a 6,8 não é uma equação de segundo grau, porque quem está ao quadrado não é incógnita, tá? Então, é uma equação do primeiro grau. Pode descer. Aí, só para relembrar, eu acho que isso aí vocês já falaram, não foi? No último encontro, né? Equação do primeiro grau? Sim, falamos sobre essa parte de equação, né? A questão de sistemas também, primeiro grau. Ah, então acho que pode passar, já essa parte aí pode passar aqui, como já foi falado no último. Mas eu gosto sempre, assim, pensando em sala de aula, eu gosto de dar uma revisada para então entrar no assunto mesmo, né? Que no caso é a equação do segundo grau. Então, vamos lá. Então, ó, a equação do segundo grau, ela tem, né, essa forma: ax ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são números racionais, desculpa, reais. O a, ele não pode ser zero, porque caso o a, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, se por acaso ele for zero, isso deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma de primeiro grau, né? E o legal é o seguinte: por ser uma equação de segundo grau, a gente tem a nossa incógnita, que geralmente é representada pela letra x, com um expoente 2, né? É isso que vai caracterizar a equação ser do segundo grau. Isso significa, né, o expoente significa até quantas soluções a gente pode ter, até quantos valores de x, até quantas raízes a gente pode ter. Então, nesse caso, numa equação de segundo grau, a gente pode não ter nenhuma solução, ter uma solução e ter duas soluções. Então, o máximo de soluções que a gente pode ter numa equação de segundo grau é 2, porque esse é o nosso expoentezinho ali da incógnita. Então, aí tem alguns exemplos. Meu primeiro exemplo aí: 5x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero, né? Nesse caso, o termo que acompanha o x ao quadrado é o nosso coeficiente a, o termo que acompanha o x é o nosso coeficiente b, e o termo que a gente chama de termo independente, né, não acompanha nenhuma incógnita, é o c. Nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem uma equação que a gente chama de completa. No nosso segundo exemplo, a gente tem o valor de A, e geralmente, pessoal, quando não aparecer nenhum número, né, seria ali, no caso, menos 1, tá? Então, menos x ao quadrado mais x igual a zero, o menos 1 é o coeficiente A, porque é ele que está acompanhando o x ao quadrado. O 1 é o coeficiente B, quando não aparecer número nenhum, é porque a gente tem ali escrito, está subentendido que é o 1, né? 1 vezes x é o x. E a gente, no meu segundo exemplo aí, a gente não tem C. Quando falta um das nossas dois, ou no caso, um deles, né, dos nossos coeficientes, tirando o coeficiente a gente diz que a nossa equação ela é incompleta. Então, nesse meu segundo exemplo, a minha equação ela é incompleta porque está faltando o coeficiente independente, que no caso é o C. E no terceiro exemplo, a gente tem 4x ao quadrado igual a zero. Nesse caso, só tem o coeficiente a, que é 4. Tanto b quanto c é nulo, né? É zero. E aí a gente tem uma também equação de segundo grau incompleta,
bem sem graça, inclusive, porque aí o x tem que ser zero, e não é muito assim os casos que a gente estuda. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode ir falando, se eu tiver muito rápido, enfim, podem ir complementando aí, tá? Fiquem à vontade. Pode ir descendo. Raiz de uma equação, e aí nada tem a ver com raiz quadrada, tá? Quando a gente fala sobre raiz de uma equação, a gente está falando sobre o valor da incógnita. É aquele valor que, quando substituído no termo desconhecido, faz com que aquela sentença, né, aquela igualdade matemática seja verdadeira. Então, antes da gente começar a descobrir como é que a gente encontra os valores de x, é interessante a gente saber verificar, caso ele me dê alguns valores, se aquilo ali pode ser ou não uma solução para x. Então, nesse exemplo aí que eu coloquei, a ideia era verificar se o -3 e o -2 são raízes dessa equação. E por que dois valores, né, diferentes? Porque, como é uma equação de segundo grau, eu posso ter até dois valores. Então, nesse caso, como é que a gente fez aí, né, para fazer essa verificação? Nos lugares do x, né, que é a nossa incógnita, a gente substituiu primeiro o valor do x por -3. Então, tudo que era x, eu coloquei ali -3. Então, -3 ao quadrado, mais -3, menos 6 igual a zero. O -3 ao quadrado, tem que lembrar da regra dos sinais, né? -3 vezes o -3 vai dar 9 positivo, mais -3 é -3. E aí, fazendo essa continha, né? 9 tira 3 vai dar 6, 6 menos 6 é zero. Zero é igual a zero? Sim, essa sentença aí faz sentido matematicamente falando. Então, a gente tem que o -3, ele é sim uma das raízes dessa equação de segundo grau. A gente fazendo o mesmo raciocínio, substituindo x por -2, a gente percebe que não vai dar uma igualdade que faz sentido. A gente vai encontrar que -4 seria igual a zero. Isso não faz sentido matematicamente. Então, a gente acaba concluindo que o -2 não pode ser raiz dessa equação de segundo grau. Então, para verificar, né, se um número ou dois números que seja são raízes ou não, é só a gente substituir esses valores que são dados no lugar da incógnita, tá? É assim que a gente faz a verificação. Pode passar, se ninguém tiver dúvida. Então, agora a gente vai ver formas de resolver algumas equações. Antes da gente começar a pensar em Bhaskara, soma e produto, primeiro a gente vai trabalhar com a ideia das equações que são incompletas, né? E a gente tem 3 casos, mas a gente acaba estudando melhor mesmo só 2 casos, que é um quando o B é zero, que é nesse meu primeiro caso aí. Então, quando eu tenho uma equação do segundo grau, que eu tenho os coeficientes A e C, mas o meu B é zero, então é uma equação de segundo grau da forma ax ao quadrado mais c igual a zero, eu consigo resolver de uma forma que não necessariamente precisa usar a Bhaskara, como o pessoal mais conhecido, porque é como se você pegasse, assim, querer resolver essa equação de segundo grau por fórmula de Bhaskara é como pegar um canhão para matar uma mosquinha, assim, tipo, não tem necessidade disso. Então, vale a pena a gente estudar essas equações incompletas primeiro, com outras formas de resolução. Então, nos meus exemplos aí, né? O primeiro exemplo. X ao quadrado menos 25 igual a zero, né? O meu A, nesse meu exemplo, é 1, porque é o 1 que está acompanhando o x ao quadrado, e o meu C é menos 25. Então, uma forma de resolver esse caso é um pouco usando a ideia que a gente tem para resolver equações do primeiro grau, basicamente, usando as operações inversas, né? Então, o menos 25, ele está no primeiro membro. Se a gente somar 25 dos dois lados, ele acaba aparecendo positivo no segundo membro, né? Que é o famoso passa para lá. Aí, a operação inversa, né, da gente elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Por que a gente coloca mais ou menos raiz quadrada de 25? Porque como isso aí é uma equação, eu estou querendo saber todos os possíveis valores que ao quadrado dê 25. E aí o 5 ao quadrado ele é 25, mas o menos 5 ao quadrado também. Então é aí que tem aquela diferença que a gente tinha comentado na primeira aula,
que quando você pergunta assim, qual é a raiz quadrada de 25? Aí você está falando do módulo do valor, né? O módulo de 5. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, ponto final. Só que quando você está resolvendo uma equação de segundo grau, você vai pensar não no módulo, você vai pensar no 5 positivo e no menos 5, porque aí eu tenho duas soluções que ao quadrado resultam em 25, tá? Então é por isso que tem esse mais ou menos aí. No meu segundo exemplo, mesmo bem parecido, somei 12 dos dois lados, então o 12 apareceu no segundo membro, depois dividi, né, por 3 dos dois lados, então apareceu um 12 sobre 3 no meu segundo membro, e aí eu tenho que x ao quadrado é igual a 4, então eu estou me perguntando, dois números que ao quadrado dão 4, esses números são mais ou menos 2. Se a gente observar, quando tem solução, elas são sempre o quê? Simétricas, né? E aí, como um terceiro exemplo, vale lembrar, que às vezes pode ter que não tenha solução. A minha equação de segundo grau não tem a solução real, tá? Então, por exemplo, nesse terceiro exemplo, x ao quadrado mais 9 igual a zero, eu vou subtrair 9 dos dois lados e aí vai aparecer um menos 9 no meu segundo membro. Quando eu tentar extrair a raiz quadrada disso, nos números reais, a gente não tem solução para isso, né? A gente não tem uma resposta para a raiz quadrada de um número negativo. Então, a gente diz que não tem solução real. Mas aí, para para a galera que está prestando atenção, vocês sabem me dizer se a gente teria solução complexa e se teria, qual seria o resultado? Alguém sabe me dizer aí sobre esse terceiro exemplo? Qual que é a pergunta? Desculpa. É que eu falei o seguinte, a gente não tem uma solução real, né? Não tem raiz quadrada de um número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Mas no conjunto dos complexos, isso é possível. Então, se fosse pensando no conjunto dos complexos, qual que seria as minhas raízes nesse meu terceiro exemplo aí? Bom, nesse caso tem 3i Isso. e 3i e menos 3i. Também não. Exatamente. É porque nesse caso, É isso? é isso, a gente tem que lembrar que nos complexos, galera que está aí na graduação, se tiver no curso de licenciatura, né, a gente, daqui a pouquinho vocês vão fazer a matéria que se chama análise complexa, né, tem no curso. E aí vocês vão ver um pouquinho do conjunto dos números complexos. E aí, no conjunto dos números complexos, esse menos que está na minha raiz quadrada do 9, eu posso pensar que é a raiz quadrada de menos 1 e a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de menos 1, nos complexos, é i, é o que a gente chama da unidade imaginária. E a raiz quadrada de 9 seria mais ou menos 3. Então, a gente teria as raízes no campo dos complexos como mais ou menos 3i. Então, é legal porque não parte daí, né? Tem todo um contexto histórico da questão do campo dos complexos, mas eu acho que vale a discussão disso, porque é quando começa a aparecer essas coisas assim, tipo, não pode nos reais, mas eu acho que vale o comentário de que em outro conjunto isso tem solução, entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria falar sobre a questão do x ao quadrado menos 25 igual a zero, que é interessante que quando a gente fala x ao quadrado igual a 25, a gente pode fazer x ao quadrado igual a 5 ao quadrado, né? E aí, automaticamente, o aluno pensa em cortar, colocar a raiz dos dois lados e cortar, né? Aí ele estaria tirando o valor negativo. Consideraria só a raiz positiva, né? Aí eu acho essa parte interessante também. É verdade, verdade. Se ele extrair as raízes, né? Boa, é bom citar essa parte também. É isso, pode passar para o segundo caso, se não tiver ninguém mais para falar sobre esse primeiro caso. Mas eu acho que vale, ainda nesse primeiro caso, só o finalzinho, lembrar disso.
Quando a gente está no primeiro caso, as raízes, quando a gente tem as raízes reais, elas são simétricas. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes tem alguns problemas em equações de segundo grau, alguns probleminhas assim, de equação de segundo grau, que o cara fala isso, ó, é uma equação e aí você tem as raízes, e as raízes são simétricas. O que o aluno já tem que saber? Qual é o tipo de equação que me dá raízes simétricas? Quando não tem B. Então meu B precisa ser zero. Então, essas definições eu acho que é interessante, assim, saber. Pode abaixar. Aqui a gente tem um segundo caso, que a gente não tem C, né, nesse caso. Então, a gente tem o coeficiente A, o coeficiente B, mais o C é zero. E aí, nesse caso, vale a pena a gente recordar de alguns conhecimentos anteriores, que aí, no caso, seriam conhecimentos vistos no ano anterior do 8º ano, né? Que é fatoração. Mais especificamente, o fator comum, né? O caso de fator comum. Então, quando a gente tem uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero, a gente também não precisa utilizar a fórmula, a mais conhecida como fórmula de Bhaskara, mas isso também a gente só fala isso aqui no Brasil, porque dá para você resolver por outros métodos. Então, esse primeiro exemplo aí, né? x² mais x igual a zero. Se a gente observar bem, x² eu posso escrever como x vezes x. E o x eu posso escrever como 1 vezes o x. Então, a gente pode perceber que tem x sendo comum a esses dois termos. Então, eu vou colocar esse x, que é comum a esses dois termos, em evidência. Tem alguém que pode escrever, porque eu acho que seria, para quem não lembra de faturação, eu acho que esse exemplo era legal a gente fazer escrevendo mesmo. Beleza, não, eu escrevo aqui. Tu vai falando aí, eu escrevo aqui. Esse exemplo mesmo, pode pegar esse exemplo só para a gente abrir ele, tipo, o x², a gente escrever como x vezes x, esse primeiro exemplo, que aí eu acho que fica mais fácil para quem, se a pessoa não lembrar de faturação, acho que ela consegue. Então, assim, ó, por exemplo, reescrevendo isso aí, né? O que é x²? X vezes x. Mas o que é o x? Eu posso escrever como 1 vezes o x, ou x vezes 1, né? Dá no mesmo. Isso igual a zero. Então, assim, aí circula, se conseguir circular com uma outra cor, um x que tem de um lado e um outro x que tem do outro. Então, vamos circular o que eles têm em comum. Então, nesse primeiro termo, a gente tem um x em comum, e no outro termo, depois do mais, a gente também tem x em comum. Então, a gente está colocando esse termo que a gente tem em comum em evidência. É por isso que eu escrevi isso ali na minha segunda linha. Eu coloquei aquele x para fora, porque é o x que eu que está sendo circulado aí em verdinho. Então, eu coloco esse x em evidência e tudo que eu não circulei em comum vai para dentro do parênteses. Isso. Mais um. Isso aí. Igual a zero. Então, só para recordar como que funciona esse método, né, de fatoração por fator comum, né, o caso fator comum. E quando por que a gente está escrevendo desse jeito? Porque fatorar é escrever em forma de multiplicação, né, forma de produto. E aí eu tenho um produto que está dando zero. Para isso acontecer, um dos dois, ou x é zero, né, então a gente tem uma solução que é a trivial, podemos dizer assim, né. Então, esse x de fora, ou ele é zero, e aí tudo vai dar zero, ou a gente tem a possibilidade desse parênteses dar zero. E aí, qual que seria o valor do x aí dentro do parênteses para fazer com que dê zero? Ou seja, que número que eu somo uma unidade que dá zero? E aí a gente percebe que tem que ser o -1, né? Então, a gente tem duas soluções. Uma é a trivial, que é o x igual a zero. Que é pegar esse x que está fora do parênteses e igualar ele com o zero. E a outra é o x ser -1, porque se você pega esse parênteses e iguala a zero, né? X mais 1 igual a zero, você subtrai um dos dois lados e você chega que x é igual a -1. Então, a gente tem duas soluções.
Uma é o zero e o outro é o menos um. E aí, sempre que a gente tiver nesse caso, você começa a observar, eu dei outros exemplos aí, mas você vai começar a observar que uma raiz sempre vai ser zero. A outra vai ser qualquer outra coisa, mas uma raiz sempre vai ser zero. Se possível, vamos fazer a mesma coisa no segundo exemplo, acho que vai ser legal também. Aí, por exemplo, nesse segundo exemplo, não tem só x que a gente pode botar em evidência. Alguém sabe me dizer qual é o outro número que a gente pode colocar em evidência também? Essa é a hora que alguém fala, hein, gente? Além do 3x? Isso, exatamente. Porque 3? o 3, né? Por que a gente pode pensar no 3? 15 é divisível por 3. Assim como É, 3 também. exatamente, porque a gente pode escrever o 3x ao quadrado, né, como 3 vezes x. A gente pode escrever o 15 como 3 vezes 5 vezes x, né? Porque aí seria o 15x. Isso que a gente está vendo meio duas matérias de uma vez só, né? A gente está vendo fatoração com equação de segundo grau. Igual a zero. E aí a gente vai circular também aquilo que a gente tem em comum. Então, se a gente olhar os dois termos, a gente tem em comum o 3x, a gente vai circular aí. Então, a gente observa que esse é o nosso fator comum, é ele que vai ficar fora do parênteses, né? É ele que a gente vai colocar em evidência. E aí, dentro do parênteses, a gente vai colocar o que a gente não circulou, que no caso seria x mais 5. E a gente vai voltar para aquele mesmo raciocínio do exemplo 1. Eu tenho um produto que está dando zero. Então, meu primeiro termo pode ser zero. Então, 3x pode ser zero. Então, para isso acontecer, o meu x precisa ser zero. É o que a gente chama da primeira resposta mais trivial. E o segundo, que é o nosso parênteses, né? Eu tenho uma soma com 5 dando zero. Para isso acontecer, o meu x precisa ser menos 5, que é o que está colocado aí no finalzinho aí da nossa... Isso. Então, a gente também tem duas soluções, uma é zero e a outra é menos 5. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? A gente tem um outro terceiro exemplo, que eu vou falar dele rapidinho, acho que só o início. Às vezes tem exercícios em equação de segundo grau que ele não dá a equação no formato que a gente está acostumado, mas é só a gente ajeitar isso e volta a ser ao formato que a gente está acostumado. Então, nesse meu terceiro exemplo, se a gente subtrair 5x dos dois lados, a gente volta para o caso parecido com o primeiro exemplo e o segundo exemplo. E aí a gente faz a mesma coisa, fator comum. Isso. Aí a gente faz que nem a gente está acostumado. Peraí, mas... Ah, tá. Mas eu acho que nesse caso, a gente ia... Ah, tá. A gente ia subtrair dos dois lados. Porque antes a gente tem Ah, 9x ao não, é quadrado. verdade, verdade. É Eu o vou contrário, fazer isso. aqui. Beleza. É o contrário. É porque nesse caso a gente tem o 5x no segundo membro. Então a gente vai subtrair, vai aparecer o menos 5x no primeiro membro.
E, aí vai ficar um menos 5x. E aí do outro lado, né, no segundo membro, que vai ficar 5x com menos 5x. Aí vai ficar o zero. Não, é igual. Aí é igual. Igual. Isso. Aí a gente vai colocar o menos 5x e essa partezinha vai zerar. Isso. E aí volta para o raciocínio anterior, assim. Então, acho que aí a gente volta para o que a gente estava fazendo antes. Acho que vale a gente seguir, assim. Então, acho interessante, toda vez que você tiver uma equação de segundo grau em que uma das raízes está sempre sendo zero, é porque essa equação de segundo grau ela é incompleta e o seu C é zero, né? A gente está no formato do segundo caso. É isso, acho que a gente pode seguir. Ah, tá. No caso, a gente vai para o outro slide. É porque lá é muito divididinho o material, é o Eleva, e eles dividem muito os capítulos. Então, esse capítulo 6 aí é só a parte de incompletos. Essa parte aqui, né? Estudo do discriminante. Eu acho que é antes. Uma que tá, eu acho que é capítulo 7, se eu não me engano. Deixa eu ver. Mandei. Não. É um que está dizendo composição de uma equação de segundo grau. Não é o segundo arquivo, não, é o terceiro. Eu acho. Pelo que eu enviei, era o terceiro. Vê se é esse aqui. Tá, tô esperando abrir aqui para mim. Apareceu aí? Ainda não, mas deve aparecer, dar um delayzinho. Deixa eu ver. Ainda não. Tá aparecendo para alguém? Para mim ainda tá a tela de você tá escolhendo. Aqui ainda não foi também, não. Agora foi, pessoal? Para mim ainda não pra mim ainda atualizou, não. não. Para mim ainda aparece a tela de escolher, que tu tá escolhendo o arquivo.
Ainda não apareceu para vocês? Ainda para mim não. Então, eu vou fechar aquele antigo, acho que é por causa disso. Deixa eu fechar aqui. Agora foi? Ca- Ainda não tá aparecendo para mim não. Mas às vezes é um delayzinho, né? Pode. Mas ainda não. Ah, foi. Agora foi. Pode abaixar. Acho que abriu um monte, né? Tô vendo as abas. Isso. Pode terminar. Ah, e aqui, esse é até legal. Eu dei uma breve revisãozinha para eles, assim, para lembrar, né, os casos de faturação. Que a gente tem o fator comum, né, que é colocar em evidência. Botei fator em evidência, mas acho que o mais comum é dizer fator comum, que é o que a gente estava fazendo naquele segundo caso lá. A gente tem o caso de diferença, né, entre dois quadrados. Quando você tem dois termos ao quadrado, você pode extrair as raízes deles, né, e faturar como um produto da soma pela diferença. É a volta dos produtos notáveis, né? Primeiro a gente vê os produtos notáveis e depois a gente estuda os casos de faturação. E aí, assim, mais interessante para a equação de segundo grau é o primeiro, que é fator comum que a gente usa no segundo caso, quando é uma equação de segundo grau incompleta, mas o trinômio do quadrado perfeito, né, que a gente chama de TQP, e o produto de Steven, né, que no caso é um trinômio do segundo grau, esses dois últimos e o primeiro, a gente acaba usando bastante para resolver uma equação de segundo grau, às vezes sem precisar usar a famosa fórmula de Bhaskara. Então, eles são bem importantes, assim, no auxílio da resolução dos valores de x. Então, agora, eu vou começar a falar como que a gente resolve uma equação de segundo grau, lembrando da fatoração de um trinômio do quadrado perfeito, né? E aí, o que é um trinômio do quadrado perfeito? É quando a gente tem três monômios, né? E para ele ser um trinômio do quadrado perfeito, ele precisa ser a volta do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Tu pode escrever o quadrado da soma e da diferença só para a gente lembrar? A ao quadrado mais 2ab. Eu vou abrir aqui. Apareceu aí, Juliana, para vocês? Ainda não. Tá só aquela paginazinha do arquivo mesmo.
Agora tá carregando, né? Acho que vai. É estranho que para mim tá aparecendo, não tá aparecendo para vocês. Para mim tá parecendo que tá carregando a abertura. Tipo, tem uma bolinha de carregando. Para tu já aparece aberto o arquivo? Já pode ser minha internet, então eu vou voltar lá pro PDF mesmo. Só que aí não vai dar para Tá, tá. escrever. Não, é sem problema, a gente vai um pouquinho mais rápido. Mas, assim, uma pergunta para os alunos aqui. Vocês lembram do caso de faturação trinômio do quadrado perfeito, trinômio do segundo grau? Vocês se recordam disso? Ah, o Diogo está falando um pouco. Beleza. É porque, assim, acho que vale a pena, nem todos. No caso, para a equação de segundo grau, Diogo, a gente só precisa lembrar mesmo do fator comum, que é esse que a gente deu uma revisada anteriormente, e do e agora esse trinômio de segundo grau vai nos ajudar, porque, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, né, de onde que ela vem? Ela vem de completar quadrados. E completar quadrados é você chegar num trinômio do quadrado perfeito. Então, eu acho legal. O ruim aqui é que não tem como mandar imagem, né? Mas eu acho legal a gente saber assim de onde vem a fórmula de Bhaskara, né? Não só utilizar, né? Saber como utilizar, acho que muitos alunos acabam sabendo, mas vem dessa parte dos produtos notáveis, né? Vem dali. Continua sem aparecer para mim os slides. Caramba, então acho que é internet. Calma aí que eu vou sair aqui. Calma aí rapidinho. Isso, exatamente, Stephanie. A gente acaba só. Exatamente. E é engraçado que uma coisa leva a outra, assim. Então, na escola, né, a gente começa a ver os produtos notáveis no oitavo ano, que é aquela parte muito algébrica da matemática, né? E a gente acha assim, pô, isso aqui não serve para nada. Aí tu vai para o nono ano, na equação de segundo grau, você consegue usar essas coisas para, por exemplo, chegar na fórmula de Bhaskara. Eu acho que a gente pode até pular já para lá, não sei, quando abrir. É, porque tem algumas resoluções que você consegue resolver muito fácil se aquela equação de segundo grau conseguir ser reduzida na faturação de um trinômio do segundo grau. Aí fica rapidinho, não precisa usar a Bhaskara também. Olha só, eu não tenho nada contra a Bhaskara, eu até uso, só que eu acho legal a gente saber todos os outros métodos também, entendeu? É porque tem uma galera que é muito Team Bhaskara e a outra que é só meu produto. Eu, enfim, eu gosto de saber todos os casos e eu vejo o que. Não, é porque às vezes não tem por que usar, é só por isso. Cara, produto notável eu acho bem importante para cálculo, a parte de faturação. Tem muitas coisas para você passar o limite antes, tu tem que fatorar, né? Então, é bem importante para cálculo, assim. Amém, apareceu. Tá. Então,
Rapidinho aí. Então, assim, os casos que eu falei, que eu tô falando aqui pra caramba, é esse trinômio do quadrado perfeito. Esse caso aí que a gente vai ver agora. Abaixa ele rapidinho. E, finalmente, tá. Aqui, esse cara, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Por quê? Não precisa acreditar em mim, não. Se você extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, dá x. Se você extrair a raiz quadrada do 1, dá 1. Se a gente fizer... Aí, tipo assim, a fatoração desse x ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Se você quiser fazer aí, é porque agora vai ser difícil da gente mexer, porque tá meio limitado. Mas se você fizer x menos 1 vezes x menos 1, fizer a distributiva, você volta para o que está escrito lá anteriormente. Então, a forma fatorada do x menos 1 ao quadrado, do x ao quadrado menos 2x mais 1, é x menos 1 ao quadrado. E aí você tem um produto também que é nulo, então você tem duas soluções, mas são duas soluções iguais, tá? Porque que número que tira uma unidade e dá zero? Isso aí só pode ser 1, né? 1 menos 1 vai dar zero. Então a gente tem duas soluções reais iguais, que basicamente a gente só tem uma, né? Então, toda vez que você tiver uma equação de segundo grau que for possível você perceber que ali é um trinômio do quadrado perfeito, a gente consegue não precisar usar Bhaskara e aí fazer a fatoração, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho só uma solução. Só quando x é 1 que eu consigo substituir, né? Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes o 1 mais 1, isso vai dar zero. Então, eu tenho duas soluções reais iguais, ou eu posso dizer que, na verdade, eu tenho uma só, que é quando o meu x é 1. Um outro exemplo também. E aqui, nesse caso, ele me deu uma equação não tão bonitinha, né? Eu tive que ajeitá-la primeiro. Então, no meu segundo membro, pessoal, quando eu tô falando membro, é tipo assim, antes do igual, primeiro membro. Depois do sinal de igual, segundo membro, tá? Esse menos 7 está multiplicando o 1 mais 2x. Se a gente fizer a distributiva, né, que eu falo para meus alunos que é o famoso chuveirinho, menos 7 vezes 1 é o menos 7, e menos 7 vezes o 2x vai dar menos 14x. A gente vai somar dos dois lados 7, então ele vai desaparecer do meu segundo membro. A gente vai somar dos dois lados 14, então ele também vai desaparecer do meu segundo membro, que traduzindo isso sem ser uma forma muito técnica de falar, é passar para o outro lado o menos 7 e o menos 14x. Que o Vitor não me ouça falando isso. Aí, olha só. Menos 7x com mais 14x vai ficar 12x. E esse menos 7, passando para o outro lado, somando com 2, vai ficar 9. Isso aqui também é um TQP, trinômio do quadrado perfeito. Por quê? Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x, raiz quadrada de 9 é 3, e 2 vezes 2x por 3 dá 12x. Então, ele é um TQP, eu posso fatorar como um parênteses, em que dentro do parênteses está as raízes dos meus extremos, então está 2x mais 3, e a gente põe o ao quadrado lá fora. Então, a gente tem aí que 2x mais 3 ao quadrado está dando zero. Isso aqui eu resolvi de uma outra forma, sem ser da letra A, que é dividindo. O que é 2x mais 3 ao quadrado? É 2x mais 3 vezes 2x mais 3, tá? Isso é uma forma de resolver como eu tinha resolvido a letra A. E aí você vai ver também que a gente vai ter duas soluções. Mas outra forma também é você passar o inverso de elevar ao quadrado, é extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de zero é sem graça, né? É zero. E aí a gente chega, né? Subtrai dos dois lados o 3, aparece um menos 3 no segundo membro, divide por 2 dos dois lados, aparece então que a nossa raiz, ou seja, a nossa resposta, é menos 3 sobre 2. Tá vendo que até agora não usei fórmula de Bhaskara, né? Estou só falando outras formas. Estamos resolvendo equações de segundo grau sem precisar usar a fórmula de Bhaskara até o momento. Assim, fórmula de Bhaskara vale lembrar que ela é muito importante. Em outros lugares do planeta a gente fala fórmula de resolução do segundo grau. No Brasil a gente fala fórmula de Bhaskara.
Isso porque em algum livro começou a se chamar assim, enfim. E aí ficou, né, popular dessa forma. Mas, assim, a fórmula de resolução, né, do segundo grau, ela serve para qualquer caso. Por isso que tem muita gente que ama a fórmula de Bhaskara, porque ela serve para qualquer caso. Ela serve para os casos da incompleta, completa, enfim. Mas estou só mostrando aqui outras formas de você também resolver sem precisar dela, tá? Alguma dúvida até aqui, Diogo, Stephanie? Meninos, vocês querem falar alguma coisa? Não, tô de boa, tá tranquilo aqui. Beleza? Esse último. Não, essa letra C aí é maneira. Porque aí eu não usei, não é um TQP. Por que não é um TQP? Porque, por exemplo, a gente não tem a raiz quadrada de 12 como um número inteiro. Ele é um trinômio do segundo grau. Eu vou confessar que eu sou um pouquinho team soma e produto. Então, antes de falar de soma e produto, tem como você usar, só pela ideia de fatoração, você fatorar esse trinômio, que não é um TQP, mas tem como a gente fatorar. Como é que a gente pode fatorar isso aí? Eu penso, dois números que multiplicados dão 12, e ao mesmo tempo, esses dois números somados têm que dar menos 7. Então, a fatoração do trinômio do segundo grau, ela é dada dessa forma. A gente vê qual é o produto que está dando o C aí. Eu penso assim para fazer. Legal. Eu também gosto de resolver assim. E a soma tem que dar o meu B aí. Então, nesse caso, é o menos 4 e o menos 3, né? Porque quando a gente multiplica menos 4 por menos 3, dá mais 12. E quando eu somo menos 4 e menos 3, dá menos 7. Então, eu posso reescrever x ao quadrado menos 7x mais 12 como produto de x menos 4 vezes x menos 3. Juliana, se eu trocar a ordem desses parênteses, vai fazer diferença? Não, nenhuma. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, nesse caso, se você escreveu x menos 3 vezes x menos 4, de boas, continua sendo a mesma coisa. Então, é um produto nulo. Então, para o primeiro parênteses, dá zero. Que número que tira 4 dá zero? Só pode ser o 4. Porque 4 menos 4 é zero. Então uma das minhas raízes é 4. Que número que eu tiro 3 e dá zero? Só pode ser 3, porque 3 menos 3 é zero. E aí, esse exemplo fofinho aí, ele tem duas raízes reais diferentes. Então, também resolvi sem precisar de Bhaskara. Tá? É isso. Pessoal, aí, que é a ideia aí, pode descer. Que aí essas ideias aí do soma e produto, e depois chega na fórmula de Bhaskara. O que acontece? Eu vou precisar sair. Então, se alguém puder assumir a condução aí da aula, eu agradeço. Vou sofrer um pouquinho agora pelo Vasco, lá em São Januário. Então, se alguém Beleza. puder, podem continuar aí, sem mim? Vamos continuar Tranquilo, aqui. segue aí, Michael. Vou te ajudando com qualquer coisa. Tá. Então, beleza, gente. Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Qualquer coisa aí, só falar. Valeu? Tchau, tchau. Bom sofrimento. Então, pessoal, soma e produto, né? Agora que realmente a gente consegue ver a parte que cai bastante, né? Em concurso, essa parte de soma e produto. Então, basicamente, soma e produto, pelo que a gente vê aqui, você tem duas formas de fazer, usando a fórmula ou não. Por exemplo, se eu quero achar a soma de duas raízes, a primeira forma, né, que a gente aprende é achar as raízes. Então, aqui, a Juliana falou, não utilizando o Bhaskara, somente por fatoração. Então, aqui ela consegue abrir esse número e fica o produto de x menos 3, x menos 7, né? Aí eu consigo achar as raízes, que seria o quê? Seria 3 e 7. Se eu quiser achar a soma dessas raízes, é só eu pegar o 3 e somar com 7, vai dar a soma 10. Aí viria aqui x ao quadrado, no caso aqui seria menos 10. Tá bom? E o produto é a mesma coisa. Eu pego 3 e multiplico por 7. Vai dar o meu produto.
que é o 21. Vocês vão ver que vai ter uma formulazinha que a gente chega mais rápido nessa questão aqui de soma e produto. Mas é só para brifar aqui que o coeficiente aqui, o B, ele sempre é referente ao produto, né? A soma, quer dizer, e o C ao produto, tá? Isso aqui na questão da equação de segundo grau. Aqui, não chegou a Juliana, com certeza ia falar, que aqui ela explica como que a gente chega na fórmula de Bhaskara, né? Então, inicialmente aqui a gente teria aqui a equação no caso aqui completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí aqui tá o passo a passo, então eu subtraria c aqui dos dois lados, né? Então ficaria menos c aqui do outro lado, zero menos c, né? Aí esse mais c com menos c eu conseguiria zerar. Após isso, multiplica por 4a dos dois lados. Aí depois faz o famoso chuveirinho aqui. Então ficaria 4a vezes ax ao quadrado, 4a2x2, 4a vezes bx, 4abx, e aqui menos 4ac. Aí no término aqui ele soma dos dois lados b ao quadrado. Então b ao quadrado com b ao quadrado, né? Aí aqui, pessoal, 4a2 ao quadrado x2 mais 4abx mais b2, ele coloca como aqui também um produto notável, né? 2ax mais b ao quadrado. Igual a b ao quadrado, só ajeitou aqui, né? B ao quadrado menos 4ac. Então já pode observar que está dando a cara, né, da equação que a gente conhece. Dificilmente os professores passam isso para os alunos, né? Aí aqui ele consegue, né, como a Juliana falou, a questão do módulo, então eu não posso realmente cortar, senão cortaria as raízes. Então aqui ele coloca o módulo de um lado e o módulo do outro, porque aqui não está elevado ao quadrado, então eu posso fazer isso. Corto a raiz, aí ficaria 2ax mais b, mais ou menos raiz quadrada de b2, b ao quadrado menos 4ac. Vou subtrair b dos dois lados também. Então vai ficar 2ax mais b menos b. Isso tudo aqui menos b. Vou cortar o mais b com menos b. Fica 2ax igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Passo 2a, né, dividindo. Aí dá a famosa fórmula de Bhaskara. Então é bem... Dificilmente a gente vê isso nas escolas. Eu não lembro de ter visto, não. A gente vê mais em cursos, né? Aí, pessoal, a fórmula de Bhaskara aqui, eu acho que é bem tranquila, né? Então, o x aqui, que são, no caso, as nossas raízes, menos b, mais ou menos raiz de delta. Então, o delta é importante a gente saber. Que é de acordo com o delta que a gente vai ver a questão se a equação, no caso, vai ter uma raiz ou duas raízes reais. Então, é referente ao delta. Tá? E o delta é só o b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente não pode confundir. O delta é essa partezinha que está dentro da raiz. Tá? Lembrando que b, a e c são aqueles coeficientes que a Juliana falou. Tá bom? Na equação do segundo grau. Aqui é um método de... Aqui realmente ela vai usar a fórmula, né? Acredito que ninguém tenha dúvida nisso. Tá? Então, não vou estar batendo muito nessa parte. Então, aqui realmente é substituir valores. Então, ele te dá já a equação do segundo grau. Aí já está aqui aparecendo o A, o B e o C. Não precisa fazer nenhuma divisão. Já tá com tudo, já está tudo separado. É só realmente jogar na fórmula e você vai achar as raízes. Aí tem que ter cuidado apenas com o quê? Com essa parte do delta. Tá bom? Que vocês vão ver para frente. Acho que é aqui para o final. É no outro capítulo que fala sobre delta. Aí a gente vai conseguir ver, analisar melhor essa partezinha do delta aqui. Tá? Eu vou tentar abrir pelo outro programa, que aí eu consigo escrever, fica mais fácil. Deixa eu sair aqui.
Apareceu aí, pessoal? Ainda não, Maicon. O estranho que tá aparecendo para mim, eu acho que é a internet mesmo. Foi. Beleza. Tá tendo realmente um delayzinho. Beleza, pessoal. Então, estudo discriminante, tá? Então, vou bater aqui o que eu acho mais importante, que é a questão dele estar nos referenciar a questão das raízes, que são esses casos, tá? Então, quando o delta for maior que zero, então a gente tem um delta maior que zero, ok? Delta igual a zero e delta menor que zero. Se o delta for maior que zero, a gente vai conseguir obter duas raízes distintas, x1 e x2. No caso, isso aqui que eu falo é raízes reais, ok? Se o nosso delta, aquele b ao quadrado menos 4ac, for igual a zero, nesse caso aqui, pessoal, né, a gente vai ter duas raízes reais iguais, tá bom? Então, vai ficar praticamente o quê? Menos b sobre 2a. Tá? Então, a gente vai ter duas raízes, no caso, iguais. E se o delta for menor que zero, como a Juliana já falou, aí a gente só vai ter raízes complexas, a gente não tem raiz real, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, no quadrinho, ele consegue mostrar pra gente. Então, dada uma equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, temos que, então, delta maior que zero, possui duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero possui duas raízes reais iguais e delta menor que zero não possui raiz real, tá? Somente complexo. Beleza? Então, essa partezinha aqui vai ajudar a gente nos exercícios mais à frente, como que a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, essa partezinha aqui é importante. Agora, a última parte, eu acho que é essa aqui. Abriu para vocês? Soma das raízes? Ainda não. Não. Tá. Tá dando um delayzinho, deve abrir.
Abriu agora, pessoal? Sim, quer dizer, é da Beleza. soma das raízes, né? Isso. Então, pessoal, essa certo. aqui é a última parte dessa aula, que é a soma das raízes, tá? Que vai mostrar a soma e o produto. E também não tem aqui, mas eu vou falar um pouco do x do vértice e do y do vértice, tá? Que é bastante importante também nessa parte de equação de segundo grau. Então, aqui, soma das raízes. Como eu já tinha falado um pouquinho com vocês. Beleza, Diogo. Beleza. Como eu tinha falado com vocês, então aqui, ó, a gente tem aquele passo, né? Que você acha as raízes. Então, eu vou fazer a equação do segundo grau, vou achar a primeira raiz e vou achar a minha segunda raiz, né? Aqui, no caso, como já foi apresentado a fórmula de Bhaskara, vocês podem utilizar. Não precisa fazer aquela fatoração. Então, beleza. Achei x1 e x2. Aqui, se você observar, ó, sem eu achar a parte numérica, só a parte algébrica aqui, eu posso fazer o quê? Cortar esse delta com esse delta, né? Aí vai ficar o quê? Menos B, menos 2B. 2A vou repetir, né? Esse aqui, 2A. Consigo simplificar, por isso que a soma a gente pode usar essa formulazinha aqui, menos B sobre A, tá? Então, essa fórmula aqui que os dois passam, que é a soma das raízes, menos B sobre A, que vem do coeficiente, né? A gente pode utilizar, que ela é uma prova quando a gente faz a soma aqui da parte algébrica, tá bom? Então, por isso que a gente tem a soma das raízes é menos B sobre A. Não pode confundir porque você, não sei se vocês lembram lá da fórmula, que é ax ao quadrado, né? Menos s, x vezes o x, mais o produto, que é o P. Tá? Então, a gente não pode confundir esse sinal negativo com o da fórmula. E o produto das raízes é a mesma coisa. Tá? Ele pega aqui x1 vezes x2, a parte algébrica aqui da primeira raiz é menos b mais raiz de delta sobre 2a, vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Aqui ele faz o quê? É uma diferença de quadrados, então produtos notáveis. Tá ok? Aqui fica menos b ao quadrado vai dar b ao quadrado. E aqui ele consegue cortar, né, a raiz. Então, fica b ao quadrado menos delta, 2a vezes 2a. Aqui, realmente, eu tenho que executar o produto. Ficaria 4a ao quadrado. Tá bom? Aí, o delta, lembra que eu falei que o delta era b ao quadrado menos 4c? Então, aqui, b ao quadrado menos todo o delta fica o quê? B ao quadrado menos b ao quadrado mais, né, 4ac. Então, esse b ao quadrado corta com esse b ao quadrado, vai ficar o quê? 4ac sobre 4 ao quadrado. Aí eu posso simplificar também. Eu posso simplificar por 4, né? Corta esse 4 com esse 4, esse a com esse a aqui ao quadrado. Aí vai ficar o quê? C sobre a. Então, a gente também chega aqui na nossa formulazinha de C sobre a, que é o nosso produto. Tá? Então, resumozinho aqui. Ok? Agora eu vou tentar abrir pelos exercícios que eu consigo passar para vocês o que seria o x do vértice e o y Ô, do Michael, vértice. abre lá rapidinho no PDF Hum. que tava resolvendo por Bhaskara. Vê se tu consegue abrir aí rapidinho. Eu queria comentar uma Tá. coisa. Pode descer. Não, é esse aqui não, né? Calma, sobe. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse não. Deixa eu ver aqui.
Vê aí se apareceu. É esse aqui. Apareceu. Pode parar aí mesmo. Beleza. Aí mesmo. Bom, eu queria só fazer um comentário, mas eu queria que... Não sei se você consegue escrever aí, rabiscar aí. Tu consegue? É porque esse programa aqui eu acho que não tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que fica aqui. Fala aí. Ah, dá para escrever. Beleza. Bom, só um adendo bem pequeno. É que geralmente quando a gente usa a fórmula de soma e produto, né? A gente, na verdade, só trabalha na maioria das vezes quando o nosso A é igual a 1, né? Como, por exemplo, os exemplos que estavam lá, os exemplos que a gente usou com fatoração, né? A gente só usa geralmente quando esse A é igual a 1. Só que tem como a gente fazer, por exemplo, quando o A é diferente de 1. Então, vou pegar esse exemplo, por exemplo. 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Michael, tu vai fazer o seguinte. Tá vendo esse A, que é igual a 3, o B igual a menos 7 e o C igual a 2? Sim. Você vai reescrever essa equação dessa seguinte forma. Não é a mesma coisa, tá? Mas você vai escrever assim. Você vai multiplicar o A pelo C. Então, vai ficar assim. Escreve x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Ou seja, o que eu fiz? Eu literalmente multipliquei o A pelo C e coloquei lá no C, tá? Ou seja, o A é 3 e o C é 2. Então, o nosso C virou produto entre eles, né? Que é 3 vezes 2, 6, e o A virou 1. Eu transformei essa equação. Não é a mesma coisa, mas vai ajudar a gente a resolver, que sai muito mais rapidinho. E aí, essa equação a gente pode fazer por soma e produto, né? Você pensar em dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 6. Esses números são 2 e 3. Então, coloca aí, x igual a 2. 2 e 3? Não, perdão, não é 2 e 3 não. Não é 2 e 3 não. Me ajuda aí. É 1 e 6, né? Foi mal. Dois Isso, números é que isso. multiplicados dão 6 e somados dão 7. É 1 e 6. Me perdoa. Ou seja, x igual a 1. Pode botar assim, perfeito. Ou seja, x igual a 1 e x igual a 6. Só que essas não são as respostas, porque, bom, a gente tinha colocado lá, a gente multiplicou do nada o A pelo C. Então, o que a gente tem que fazer é pegar essas raízes e dividir pelo nosso A, que a gente passou lá para o C. Ou seja, você vai dividir cada raiz por 3. Divide aí 1 por 3. E divide o 6 por 3, que dá 2. Ou seja, você obtém as mesmas respostas. Eu não sei se deu para entender. Deu para pegar a ideia do que aconteceu? Eu acho isso daqui interessante, porque a gente consegue resolver tecnicamente qualquer equação de segundo grau que tem raízes racionais, usando o subproduto, independente se o A é igual a 1 ou se o A é diferente de 1. Mas, bom, sem usar... Usando o subproduto normalmente, teoricamente você teria que pensar em dois números que somados dão 7 sobre 3 e multiplicados dão 2 sobre 3. Pô, é horrível pensar nisso, né? É muito difícil você encontrar esses números. Então tem esse macetezinho, que na verdade não é um macete, né? É uma forma mais fácil de você encontrar, mas isso é verdadeiro. Dá para provar isso, usando a fórmula de Bhaskara, inclusive. Mas, bom, isso daqui é uma forma bem legal de você conseguir fazer soma e produto, independente se o teu A é igual a 1 ou se é diferente de 1. Bom, não sei se deu para entender, mas a ideia é essa. Não, é interessante. Eu nunca tinha visto, não, cara. Essa técnica aqui, não. Interessante mesmo. Beleza, eu vou tentar abrir aqui os exercícios, que aí a gente tenta fazer exercício, a gente vai até empregando essas técnicas aqui, beleza? Tentar abrir aqui.
Foi. Pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui a tela dos exercícios? Tá sim. Tá Beleza, aparecendo então eu aqui. separei alguns exercícios aqui que eu vi lá no Profmat, PMat, né? Não sei, alguém aqui vai fazer? Vai fazer, Felipe? Cara, não sei, mas eu acho que não. Vai não? O PMAT que você tá falando? Não, tem o PMat e o Profmat, né? Não É, o sei se Profmat alguém... nunca... o Profmat eu nunca quis fazer, não. O PMAT eu já tive interesse, tava quase certo de fazer, mas acho que não foi, não. Tô com outras metas. beleza. Tranquilo. Eu peguei uns exercícios de lá, de provas anteriores, né? Aí vamos tentar resolver junto aqui. É bom que já fica aqui gravado para os alunos. Então, pessoal, esse aqui não tá. Esse aqui é um exercício normal só para a gente poder iniciar, tá? São 7 exercícios. Então, qual é o resultado da soma das raízes reais da função, tá? Então, como a gente já verificou, aqui fica mais tranquilo, né, Felipe? Porque aqui é 1. Então, a gente pode usar, a gente poderia achar, né, pela fórmula, ou seja, por fatoração, como a Juliana passou para a gente. Aqui, por exemplo, x ao quadrado x ao quadrado mais 16x mais 39. Aqui já tem um macete, né, que a gente consegue verificar que é o 2 vezes o 8. Então, transformar isso aqui em 64, né? De soma 64 aqui desse lado, para ficar 8 ao quadrado, né? E lá do outro lado, a gente iguala a zero. Lembrando que isso aqui, pessoal, quando a gente quer achar as raízes, né? É f de x igual a zero, para a gente poder achar as raízes. Então, a gente iguala a zero aqui. Só que como eu somei 64 aqui, eu também somo aqui, desse lado. Para a gente não alterar. Esse menos 39 eu consigo jogar para cá. Né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 8, mais 8 ao quadrado, que vai dar o quê? 64 menos 39. Ok? Aqui virou, né? Soma de... Aqui pode ser como? X mais 2 ao quadrado. E aqui, 64 menos 39, ficaria o quê? 25. Tá? Que é 5 ao quadrado. Não posso fazer aquilo, né? Que a Juliana falou, cortar as raízes. Senão estaria cortando o quê? A raiz negativa. Tá bom? Então é como se fosse um módulo, né? De x mais 2 igual a 5. Aí vai ficar o quê? Aí x mais 2 igual a 5. Ou x mais 2 igual a menos 5. Aqui ficaria... Aqui não é 2 não, pessoal. Aqui é 8. Aqui, ó. Tá bom? Senão não vai dar o quadrado aqui. Então aqui é 8. Tá? X ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e 8 ao quadrado. Tá? Então aqui é 8. 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Beleza, aí aqui a gente consegue fazer, né? Que ficaria x igual a 5 menos 8, passar 8 para o outro lado, fica menos 3. E x menos 5 menos 8 dá menos 13. Tá? Então, isso aqui é uma raiz e essa aqui é a minha segunda raiz. Aí ele fala o quê? Ele quer a soma das raízes. Então, x1
mais x2. Daria menos 3, menos 13, menos 16. Tá? Então, seria B. Ou então, eu posso usar a fórmula, que seria o quê? Menos B sobre A, já que o A é igual a 1, né? Aí ficaria menos 16, lembrando que é dessa aqui, né? Dessa equação. O A aqui, o A é igual a 1, o B é igual a 16 e o meu Czinho é igual a 39. Tá bom? Eu consigo fazer com que o B menos 16, né? Sobre o A, que é 1. Menos 16. Beleza? Tranquilinha, né? Só questão de parte algébrica. Essa aqui também eu achei interessante. Essa aqui é o seguinte, ó. Eu vou te dar um retângulo aqui, né? Um retângulo. Ele fala que esse retângulo, os lados dele, nas dimensões, é dado por essas expressões. Então, vou colocar aqui, ó. 2x. Opa. Vou colocar aqui 2x. Aí, tanto faz, né? Aqui ou aqui. 2x. E aqui 10 menos 2x. Tá? Ele quer que a gente determine o valor máximo da área. Então, ele quer isso aqui, ó. Né? Ele quer uma área de forma com que essa área seja o quê? Máximo. Tá? Em centímetros quadrados. Então, como que a gente faz a área do retângulo? É o que? Base vezes altura. Então, seria a base vezes a altura. Então, aqui seria 10 menos 2x vezes 2x. Tá bom? Faço aqui a questão do chuveirinho, né? Aqui e aqui. Então, a área ficaria 10 vezes 2, 20x. E menos 2x vezes 2x, menos 4x2. Tá ok, pessoal? Então, essa aqui a gente cai o quê? Numa equação do segundo grau. Beleza? Então, aqui que eu queria falar com vocês a questão do x do vértice e y do vértice. Por exemplo, vamos desenhar essa função aqui no gráfico. Rapidamente aqui. Então, aqui, por exemplo. Então, aqui eu vou ter o x e aqui eu vou ter um f de x. Que aqui no caso vai ser o quê? Vai ser minha área, tá? Ó, aqui é a área, beleza? Então eu vou jogar aqui, vamos supor, o x sendo zero. Se o x for igual a zero, minha área consequentemente vai ser o quê? Vai ser zero. Então eu sei que meu gráfico, minha função vai passar por aqui, pelo ponto 0, 0. Beleza? Se o x for 1, vai ficar o quê? 20 menos 4. Então se o x for 1, se for aqui, vai ficar aqui 20 menos 4, 16. Então, vai ter um pontinho aqui. Então, eu sei que ela vai passar aqui também. Se o x for menos 1, aqui, menos 1, vai ser quanto a? Vai ser menos 20, menos 4. Vai ser menos 20 menos 4, menos 24, certo? Então, vai estar aqui embaixo. Menos 24 aqui. Então, aqui vai ter um outro ponto. Então, eu sei que minha função ela vai ter essa característica aqui, ó. Parábola aqui.
Ok? Deixa eu desenhar melhor essa parte aqui, para vocês conseguirem enxergar. Vai ter essa cara aqui. Beleza. Quando a gente fala de x do vértice e y do vértice, é isso aqui, ó. É o ponto médio, né? X do vértice aqui vai ser isso aqui. Consequentemente, se eu colocar o meu x do vértice aqui, eu vou dar um valor para a área, que seria meu y do vértice. Realmente é o vértice da parábola, tá? Então, eu sei quando a concavidade é para baixo, ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui em cima, né? Esse pá aqui, essa coordenada aqui vai ser xv, yv. Então, esse é meu x do vértice. E eu sei disso porque o A aqui é negativo, então tá certo, minha concavidade é para baixo. Tá ok? Se eu tivesse o A positivo, minha concavidade seria o quê? Para cima. Aí eu teria o x do vértice e o y do vértice aqui. Tá bom? Aqui meu y do vértice seria mínimo e aqui, consequentemente, é máximo, porque todos os meus y do vértice vai ser daqui para baixo. Então, aqui é meu y do vértice é o maior possível. E é isso mesmo que aqui a questão pede, né? E isso aqui é o que a questão realmente está pedindo, né? Então, é o meu y do vértice, tá? E o y do vértice, a fórmula é o seguinte, pessoal. Eu posso achar o x do vértice normal, tá bom? Que seria aqui, eu achando as raízes. Ou então, aí eu colocaria na fórmula e acharia o y do vértice. Ou então, posso usar isso aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a. Ok? E y do vértice menos delta sobre 4a. Tá bom? Então, a gente consegue empregar essa parte aqui. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa aí? Nessa parte? Até que tá tranquilo, né? Então, x do vértice aqui, como Ô, que Michael, ficaria? Oi? Michael, eu acho que a Fala aí. Stephanie teve que sair, mano. E aí eu acho que não tem mais ninguém aqui do... Ah, é? Fechou? Eu acho que sim. Mas é melhor continuar, porque como tá gravando, depois É, o vídeo vai ser eu assistido. vou fazer só esse aqui, então. Terminar aqui, a gente para de gravar, Show. tá bom? Então, aqui, pessoal, x do vértice, como que ficaria? Ficaria assim, né? O meu bzinho ali seria, aqui o a seria menos 4, o b 20 e o meu czinho 0. Então, o meu b aqui seria menos 20 sobre 2 vezes menos 4. Né? Então, aqui, ó, posso simplificar por 4, vai ficar menos 5 sobre 2. Não, como é que tem alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver aqui. Tá certo, só errou o sinal Aqui ali. tá certo, é. Aqui é menos. Isso. É porque eu vi que o x do vértice é dar negativo, não pode. Né? Aí fica 5 sobre 2. Beleza. Tá bom? Aqui, como que a gente poderia achar esse valor de 5 sobre 2 também? Achando a raiz, né? A gente achando a raiz aqui, a gente vai verificar que é 0 e 5.
Aqui seria 5 e 0. A gente poderia achar o x do vértice também tranquilo aqui. 5 menos 0 sobre 2 seria 5 sobre 2. Outro jeito de encontrar. Aí acabou. Porque eu tendo x do vértice, eu não preciso nem usar essa fórmulazinha aqui. É só eu jogar na equação que eu vou achar, consequentemente, o meu y do vértice, que é a área máxima. Então, aí ficaria A igual a 20 vezes 5 sobre 2, menos 4, que multiplica 5 sobre 2 ao quadrado. Aqui eu consigo simplificar. Aqui dá 10. Aqui também. 4 com esse 4 aqui. Então, consequentemente, a minha área vai ser o quê? 10 vezes 5 menos 5 vezes 5. Minha área vai ser 50 menos 25. Então, minha área máxima, 25 centímetros quadrados. Só um adendo também, só um parênteses, né? Que, inclusive, dá para mostrar isso também, que quando você tiver um retângulo, ele atinge sua área máxima quando esse retângulo vira um quadrado. Então, assim, dava para dar uma roubadinha, né? Fazer 10 menos 2x igual a 2x. Ou seja, a base sendo igual à altura. E você ia achar o mesmo 5 sobre 2. Ficou bem diretão mesmo. Né? Dá para você mostrar que se você tiver um retângulo, ele atinge a área máxima quando a base for igual à altura. Então, dá pra matar essa questão aí, uma sitiada pra cacete. Beleza. Show. Ficaria igual, né? Tá, beleza. Então, pessoal, a ideia da aula era sobre realmente, né, inicial, verificar como a gente consegue montar graficamente a equação do segundo grau, né? Saber ali, verificar no gráfico os coeficientes, então o A, tanto o A, o B e o C, verificar a questão do delta, analisar o delta e verificar quantas raízes reais a gente pode ter na equação do segundo grau. E basicamente é isso. Essa matéria que foi basicamente isso. Vocês querem complementar com alguma coisa? Tranquilo, cara, acho que é isso. Né? Essa partezinha é essa, não tem muita... Então, beleza, pessoal. Então, vou parar de gravar aqui. Deixa eu fechar aqui.